versículo 14 e 15. É um versículo que ninguém quase não conhece, né? Glória a Deus. Está ali nesse instante. Vamos ler? Aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, nos diz: por causa disso, o põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ficamos por aí. Mas a mensagem que quero trazer dessa noite, que o Espírito Santo me concedeu a trazer dessa noite, os irmãos poderiam sentar? Nos fala também a respeito de outro apóstolo, e também se pôs de joelho perante uma nação, e também se pôs de joelho perante um povo. Apóstolo Moisés, profeta Moisés. Estava dormindo no livro de Êxodo. Aí sentados mesmo. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22 em diante. Eu peço, amada igreja, que preste bastante atenção na palavra dessa noite, porque eu tenho certeza que vai falar tremendamente na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para ti através dessa palavra. Glórias a Deus. Êxodo no capítulo 15, no versículo, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Você pode colocar de pé? Descansou um pouquinho. Glória a Deus. Podemos ler? Ele nos diz: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Repita comigo. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23, onde o subtítulo é: as águas de Mara, as águas amargas tornam doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. Tem alguém com o nome Mara aí? Não. Glória a Deus. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havíamos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Repita comigo. E as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, e pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te salva. No versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Podemos assentar? Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Moisés, ao comando do Deus Todo-Poderoso, ao comando dos céus, ele teve a difícil missão de tirar o povo do Egito das garras, do sofrimento de Faraó. São ali 430 anos de perseguição, 430 anos de sofrimento, de dor, muitas dores.
E ali Moisés, juntamente com aquele povo, segue em direção à terra prometida, a terra chamada Canaã. Ele passando por aquele deserto quente, muito calor, muito forte. Durante a noite, aquele vento frio, areias, e aquele vento frio. Durante o dia, aquele calorzão imenso, enorme. Até o momento que aquele povo chega ali, em frente ao grande mar Vermelho. O que me chama mais a atenção dessa palavra é que Deus tinha um caminho mais próximo à terra prometida. Mas só que ele pensou: se eu conduzir este povo pelo caminho mais fácil, eles vão lembrar de casa, vai ficar mais perto de eles retornarem para casa. Deus achou melhor e o mais correto fazer com que aquele povo passe um pouco pela prova. Você vê a mesma coisa do pastor ir em direção à tua casa por aqui, mas Deus pede ele que passe por lá, um caminho mais afastado, mais distante. De repente aquele povo, aquela grande nação, chega ali em frente ao Mar Vermelho. E a partir daí começa a indagação a Moisés. Moisés, você nos tira dos nossos lares, do conforto de nossas casas. Nós tínhamos ali tudo muito, muito melhor, carnes, pães, para morrermos afogados em frente a este grande mar. E de repente, quando aquele povo olha para trás, olha quem virá, o faraó, os seus cavalos, os seus cavaleiros. São 50.000 soldados ali à espera daquele povo. De repente, Deus, o Todo-Poderoso, ele pergunta a Moisés: o que tu tens em tua mão? Deus pergunta para ti assim: o que tu tens em tua mão? O que tu tens em tua casa? Para apresentar para mim. E Moisés tem um cajado. Então toque na rocha. Toque na rocha, Moisés. Tu farei grande coisa na tua vida. E Moisés não somente tocou naquela rocha, de uma forma até agressiva, mas ele tocou naquela rocha. No momento que ele toca naquela rocha, abre-se as águas. E aí Deus Todo-Poderoso fala: passa-lhe Israel, passa-lhe o povo em segurança. E aquele povo passa por aquele caminho seco. Nem uma gota d'água lá da igreja tocou naquele povo. Agora imagine, amada igreja, a altura daquelas águas, lá à esquerda, lá à direita. São 30 metros de altura. O livro de Salmos 91, capítulo 7, nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Da mesma forma, foi para aquele povo. Eram 30 metros de altura, do lado esquerdo, do lado direito. Aquele povo passa tranquilamente. Se fosse eu estivesse passando no meio daquele povo, eu olhava para aquele peixão e falava: ei, você não me pega. Você não me pega. Para nós vermos como é grande o poder de Deus. E o mais interessante, o mais misterioso disso tudo, porque nós sabemos que milagres não explicam, acontece, né? Eu fico analisando aquele tanto de peixes perigosos, grandiosos, olhando para aquele povo sem poder fazer nada, sem poder nem sequer mexer para tocar naquele povo. Por quê? Porque havia o poder de Deus ali naquele instante. Porque o poder de Deus estava agindo naquele momento. Porque Deus estava protegendo aquele povo. E aquele povo passa só aquele caminho seco. Nenhum certo gota de água toca naquele povo. No momento que eles passam, são 2 milhões de pessoas. Sem falar os animais, cavalos,
gatos, cachorro, papagaios, periquitos, né? E todas aquelas outras coisas que aquele povo continha em uma casa. E ao chegar no findar daquele grande mar vermelho, a sua última pessoa, o Deus Todo-Poderoso, falou a Moisés: estarei fechando este grande mar. No momento que o povo de Israel passou, no momento que os soldados, 50.000 soldados de Faraó, resolvem passar em direção àquele povo, e por segundos as águas se misturam no momento. E aquele grande mar, as águas acabam engolindo aquele povo todo. E mais uma vez aquele povo deu glória a Deus. E mais uma vez o Deus Todo-Poderoso se exaltou, porque foi grande o poder na vida dele. Porque ele fez grandes maravilhas naquele lugar. Mas infelizmente, como nós possamos ver, podemos ver no mundo de hoje, Deus faz milagres e muitas vezes as pessoas não acreditam nos milagres de Deus. As pessoas sempre criticam, as pessoas sempre murmuram o procedimento que Deus faz, que Deus age. E passando por este grande sofrimento, e passando por essa grande etapa do mar vermelho, as 10 pragas que aquele povo passaram, mas o povo de Israel foi livre de todas elas. Até que o povo de Israel chegou ali. Depois do mar vermelho, andaram ali mais 3 dias. Eles pensaram que terminando o mar vermelho tinham acabado ali a etapa deles. Se enganaram. O versículo 22 nos diz: depois que eles passaram o mar vermelho, depois do grande poder do Deus Todo-Poderoso na vida daquele povo, depois que Moisés partiu os reguistas do mar vermelho, saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E não acharam água, igreja. Imagine como ficaram a situação daquele povo. Depois de ter passado pelo grande mar vermelho, eles andaram mais 3 dias pelo deserto, novamente deserto de novo. Mais 3 dias, acabaram-se as águas. E mais uma vez aquele povo começou a indagar Moisés. Começou a indagar Moisés. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. 3 dias no deserto e não acharam águas. Então chegaram ao mar, mas não puderam beber as águas de mar, porque eram águas amargas, por isso chamavam mar. Aí a igreja me pergunta por que as águas de mar não eram amargas. Eu fui buscar conhecimento através disso. E informei do seguinte: que as águas de mar eram amargas porque havia no fundo da fonte um agente químico chamado magnésio. Ou seja, há muito tempo atrás, nos tempos dos nossos avós, nossos pais, quando sentiam algo diferente, uma dor no estômago, uma dor de barriga, uma dor do fígado, os nossos avós, os nossos pais lembravam de quê? Charbute, rodo, leite de magnésio e tantos outros remédios amargos. É ruim, é amargo, mas resolve. Acredite, igreja, resolve. E tem momentos na vida, amada igreja, que para nós chegarmos ao conceito do Deus Todo-Poderoso, para nós alcançarmos aquilo que nosso coração deseja, aquilo que nós queremos alcançar, é necessário que nós passamos pelas águas de mar. Se nós queremos alcançar de Deus alguma bênção,
por este processo amargo. Quando nós subimos a uma escada, nós vamos subir a escada de baixo, de cima para baixo. Vamos subir de baixo para cima. E da mesma forma dessa palavra, para nós chegarmos ao conselho de Deus, para nós chegarmos a essa água doce, é necessário que nós passamos pelas águas amargas, assim como foi com aquele povo. Deus estava ali provando se aquele povo tinha compromisso com Ele. Deus estava provando ali a fidelidade daquele povo para com Ele. Mas como nós vimos nos nossos dias, isso ainda acontece. Murmurações, lamentações, blasfêmias, acontece muito em nossa vida. Eu vou daí repetir para a igreja. As águas de Mara eram águas amargas? É. O gosto era ruim? É. Mas curava. Repita comigo. Eram amargas? Mas curava. Eram amargas? Mas curava. Assim era a nossa vida. Tem um momento amargo, mas se nós confiarmos em Deus, mas se nós confiarmos em Deus constantemente, aquele amargo se torna doce em nossas vidas. É necessário que nós clamamos ao Senhor. É necessário que nós busquemos a presença dEle. Porque eu creio que aquele amargo vai ser amargo para o resto da vida. E naquele momento Deus mostra um leito, um pedaço de madeira. Voltando ali, antes do madeiro, Deus pergunta a Moisés: o que tu tens em tua mão? Um cajado. Toque na rocha. Por a rocha, as águas saíram. Da mesma forma, foi na fonte de Mara. Deus mostrou um leito ali. Ali está um leito. Mas o mais misterioso disso tudo, o mais interessante disso tudo, é que Deus então mandou Moisés pegar aquele leito. Deus esperou a reação, a atitude de Moisés. A atitude de Moisés. É o que nós temos que ter de atitude. Atitude de busca constante. Atitude de compromisso constante. Atitude de fidelidade constante na presença de Deus. Temos que ter atitude. Naquele momento, Moisés teve atitude. Talvez ele pensava que Deus fosse falar para ele: pega aquele lenho, aquele pedaço de madeira e lança nas águas. Mas não. Ele simplesmente foi lá e pegou. E sabe, Moisés não imaginava o que iria acontecer se ele lançasse aquele lenho, aquele pedaço de madeira naquelas águas. Mas só como eu disse antes, milagres não explica, acontece. Da mesma forma que foi com o mar vermelho, foi grande o poder de Deus. Não se explica milagres. Acontece. Não adianta nós questionarmos com Deus como aconteceu aquele fato. Como aquelas águas, 30 metros de altura de um lado, 30 metros de altura de outro. Peixes grandes e ferozes de um lado, peixes grandes e ferozes de outro. E aquele povo passa no meio daquele mar, sem uma gota d'água tocando aquele povo. Me pergunte porque eu não sei como. Moisés também não sabe. Aquele povo também não sabe, Lia. Mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Tanto sabe quando fez. Tanto sabe quando fez e aconteceu naquele momento. E na nossa vida não é diferente, igreja. Se você precisa de algo, está passando por prova, não se preocupe. Está passando por luta, não se preocupe. As águas amargas vão passar. As águas amargas vão acabar. Virá as águas vão sobre a tua vida, eu creio. Virá as águas vão sobre a tua vida, eu creio, igreja. Vai chegar um momento que você vai pensar, vai falar: as águas amargas nunca mais. As águas amargas nunca mais. Agora eu estou no meio das águas doces. Por que isso acontece?
acontece porque eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Porque eu creio no Deus vivo. O Deus que abriu aquele grande mar do lado do mundo e passou aquele povo de Israel. O Deus que fez milagre no passado e está fazendo até hoje e continuará fazendo. Na minha e na tua vida, basta crer. Porque a tua graça nos basta, igreja. Necessariamente a tua graça nos basta. É grande o poder de Deus em nossas vidas, nós temos que dar crédito a isso. E nós temos que buscar Ele constantemente. Nós estávamos falando hoje na escola dominical, e muitas vezes nós nos entregamos ao nosso trabalho, aos nossos fazeres, aos nossos afazeres, e damos pouco tempo a Deus, e dedicamos nosso pouco tempo a Deus. Nós temos que fazer diferente, igreja. Nós temos que buscar constantemente a presença de Deus. Nós temos que dar tempo corretamente e diretamente a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro a Deus. Busca primeiro o que vem do alto. O alto aqui é Deus. Buscai primeiro a Ele. E tudo aquilo que você deseja, que você almeja, virá no momento que você buscar a Ele. E na vida daquele povo não foi diferente. Busque a Deus constantemente. Aleluias, Deus. No versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havíamos de beber. Vamos fazer uma demonstração neste exato momento. Suponhamos que eu seja Moisés. E você vai virar ao teu vizinho, para teu irmão. Você vai falar tititi. Você vai murmurar com teu irmão. E no fundo, no final da tua murmuração, você vai dizer: é culpa de Flávio Santos. Flávio Santos é o culpado. Tipo a murmuração, você vai murmurar essa noite. Você vai virar para o teu irmão, você vai fazer tipo a murmuração. É culpa de Flávio Santos. Daquela mesma forma, Moisés passou, gente. Mas só que aquele povo, eles pensavam que estava afetando a Moisés. O engano deles estava afetando ao Todo-Poderoso. Ao Todo-Poderoso. Agora, o mais intrigante disso tudo é que Deus, o Todo-Soberano, o Todo-Poderoso, levou aquele povo de grandes perigos, de grandes provas, de grandes lutas. 430 anos de sofrimento total no Egito. Chegando ao mar vermelho, Deus sabe aquelas águas de um lado para outro. Livramento. As 10 pragas, livramento. O deserto, livramento. 3 dias no deserto, faltou água. Aquele povo ainda murmura contra Deus Todo-Poderoso. E na nossa vida não é diferente. Quantas murmurações, quantas blasfêmias, quantas lamentações. De fato isso acontece. E de repente Moisés lembrou. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Naquele momento Moisés, ele clamou ao Senhor. Naquele momento Moisés se pôs diante da presença de Deus. E mais uma vez ele clamou ao Senhor. Está passando por luta, igreja. Está passando por prova. Clame ao Senhor. A palavra diz: e nós anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Olha só o que ele fez com aquele mar. Olha só as coisas grandes e firmes que eles fizeram naquele mar. 30 metros de altura de um lado, 30 metros de altura do outro. Grande foi o poder de Deus. E Moisés clamou ao Senhor.
Moisés, nós uma vez clamou ao Senhor e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e dizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades lá no Egito porei sobre ti, e pus sobre todo o Egito. Isso porque eu sou o Senhor de Sara. É isso que ele faz nossas vidas hoje. Mesmo nas murmurações, o nosso Deus ainda foi fiel. Por mais que muitas vezes nós sejamos infiéis com Ele, Ele para todo sempre permanece fiel conosco. Agora eu estou vivendo no livro de Efésios 3:20. Glória a Deus. Amém. Olha que coisa. Aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. Amém? Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há em nós. Confere a esse agora na igreja, com Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. É essa forma que nosso Deus faz. Quanto mais aquele povo murmurava contra ele, mas ele estava sempre protegendo. Ele estava sempre levando aquele povo do mal. Naquele momento, algo voltante. Deus providenciou água. E naquele momento que aquele povo vê aquelas águas, eles pensaram consigo mesmo: oh, glória, apareceu água, vamos encher nossa barriga, vamos matar a nossa sede. E eles começaram a beber aquelas águas. De repente eles: Moisés, você nos oferece uma fonte de água amarga? Nós estamos aqui morrendo de sede e você não oferece águas amargas para nós bebermos? Como vamos matar a nossa sede? Como vamos saciar a nossa sede, Moisés? Mas aí Moisés clama ao Senhor. Moisés clama ao Senhor e o Senhor mostra a Moisés um pedaço de madeira. E quando Moisés pega aquele pedaço de madeira e lança naquelas águas, milagres acontecem. Não explica. Milagres acontecem, não explica. No momento que Moisés pega aquele lenho, aquele pedaço de madeira e lança naquelas águas, em questão de segundos aquelas águas se tornam doces. Em questão de segundos aquelas águas se tornam apropriadas para o consumo. E na nossa vida não é diferente. No momento que você clamar ao Senhor confiantemente, Deus vai me mostrar algo, Deus vai falar: ó, tá vendo aquilo ali? Toque naquilo ali. Se você tocar naquilo ali, você vai alcançar a tua glória. Se você tocar naquilo ali, você vai alcançar aquilo que você deseja. Eu estou vendo no livro de Reis, segura Reis. Segura Reis. Segundo Reis, no capítulo 4, versículo 2.
águas de Mara vierem até a tua vida. Segundo Reis, capítulo 4. Elogios, versículo 2. E Eliseu lhe disse: que tirei eu de fazer? Declara-me que tens em casa. E ela diz: uma serva não tem nada em casa, senão um dia de azeite. Foi o que Deus mostrou a Moisés naquele momento. Uma serva não tem nada em casa, a não ser um dia de azeite. No momento que o servo, Eliseu, disse para aquela viúva, ela só tinha uma botija de azeite. E a partir daí, através dessa botija de azeite, Deus fez grandes milagres na vida daquela viúva. E da mesma forma foi ali com Moisés. Deus mostra-lhe o leito. Está vendo aquele leito ali? Sim, Senhor. Eu estou vendo. Deus só falou isso. Deus não mandou pegar e lançar aquelas coisas. Ele simplesmente foi lá, pegou e lançou aquelas pelo leito. As águas de Mara. As águas de Mara tornaram poços. Tornaram poços. Talvez esteja acontecendo algo diferente na tua vida. Talvez você esteja falando contigo mesmo: meu Deus, você mesmo, meu Deus, eu faço campanha no monte da igreja, da cor das madrugadas. Eu peço, e quanto mais eu peço, mais a minha bênção chega, mais a minha vitória consigo. E muitas vezes você chega ao ponto até de desistir, de entregar os pontos e falar para mim: chega de ser cristão, chega de pagar preço, chega de monte, chega de igreja, vou me entregar neste local. E você desiste. E aquilo que você almejava, naquele momento que você desiste, você fica mais difícil ainda. Fica mais difícil você ainda alcançar, porque você absolutamente desiste de você. Você começou a lhe apurar. Mas como diz a palavra dessa noite, vai ter momentos de águas amargas na tua vida. Vai ter momentos do amargo vir na tua vida. Mas por outro lado, igreja, vai ter momentos de águas doces também. Vai ter momentos de vitória também na tua vida, e eu creio. Vai ter momentos de bênção na tua vida, e eu creio nessa noite. Eu profetizo sobre a tua vida através de Deus, e o poderoso, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Eu profetizo vitória sobre a tua vida. Eu profetizo grandes coisas na tua vida. Porque a palavra de Deus é fiel. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não imagina. Mas as coisas de Deus na tua vida são grandes. São tamanhas. São maravilhosas. É só você dar crédito hoje à palavra de Deus. É só você buscar a presença dele. Continue buscando. Continue pagando o preço. Continue na presença de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E se nós sabemos que existe um endereço, aqui é o endereço. O seu quarto, você ajoelha, é o endereço. O monte é o endereço. Mas o endereço correto, o endereço certo de você falar com Deus é através do joelho. E você ajoelhar aqui, cara no pó. É esse o endereço de você falar com Deus. É esse o endereço de você ouvir
Deus falando contigo. Esse é o interesse de você ter Deus agindo na tua vida. Joelho, igreja. Dê um louvor, igreja. Joelho no chão, jejum e oração. Para vencer toda a tribulação. Joelho, quanto mais você ajoelha, quanto mais você ora, Deus ouve. Deus ouve e atende o teu clamor. E entra com providência naquilo que você deseja. Naquilo que você deseja. E na vida daquele povo não foi diferente. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor entrou com providência. Joga o meio, joga em pedaços de madeiras e as águas tornaram doces. As águas amargas da tua vida vão se tornar doces. E eu creio nessa noite. E para completar, nós vamos orar no 8h15. 8h15. 8h30. Glória a Deus. E dessa forma, igreja, assim foi na vida daquele povo. Quando mais aquele povo murmurava contra o Senhor, pensando que estava afetando a Moisés, mas Deus estava perdoando tudo. Não adianta nós murmurarmos um para o outro. Não adianta nós falarmos mal com o irmão. Não adianta nós questionarmos a roupa que o irmão está vestindo. Não adianta nós dizermos que canta melhor que o outro e não toca melhor que o outro. Porque Deus está governando tudo. Nós temos que ser verdadeiros adoradores. Já adoramos ao Pai Espírito é verdade. E Espírito é verdade. Murmurações existem. Mas quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós lamentamos, mas Deus permanece do nosso lado. O amor de Deus por nossas vidas é tão grande, é tão poderoso, que quanto mais nós falhamos, nós pegamos, quanto mais nós murmuramos contra Ele, quanto mais nós lamentamos nossos irmãos contra Ele, Ele permanece fiel conosco, Ele permanece em nossa direção, Ele permanece nos livrando do mal. Por mais que nós sejamos infiéis com Deus, Ele permanece fiel conosco. Porque Deus nos ama. Ele deu o seu único filho para morrer por mim, por você. E muitas vezes eu e você não damos crédito a este feito. Grandes coisas eu tenho feito por nós, por isso estamos alegres. É necessário que nós possamos adorá-lo cada vez mais. Que nós possamos exaltá-lo cada vez mais. E agradecemos o nome santo dele. Mas infelizmente isso não acontece, igreja. Nós temos igrejas aí com divisões. Se fulano canta bem, é isso que eu quero. Se fulano canta mal, é isso que eu quero. Se fulano canta mal, esse é o que mas Deus está no céu contemplando tudo. Deus está vendo tudo. Aquele irmãozinho lá do fundo é humilde, não sabe louvar, não sabe pregar. Deixa eu passar lá. Eu quero aquele que sabe tocar bem. Eu quero aquele que sabe louvar bem. Eu quero aquele que sabe pregar bem. Mas Deus nos escolhe os capacitados. As pessoas podem até escolher os capacitados, mas Deus não escolhe os capacitados, mas Ele os capacita. É humilde? É, mas Deus capacita. Não sabe louvar? Não, mas Deus capacita. Não sabe pregar? Não, mas Deus capacita. Não sabe tocar? Não, mas Deus capacita. Não sabe evangelizar? Não, mas Deus nos capacita. É dessa forma, gente. É dessa forma que tem que ser. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. É dessa forma. Nós temos que ter compromisso com Deus e com Deus. Porque vai chegar o dia que Ele virá buscar a tua noiva. Vai chegar o dia que Ele virá buscar a tua igreja. E eu não quero ficar aqui padecendo. Eu creio que você não quer. Então, para isso, para que aconteça
prosperidade, amor. A Bíblia diz: eu não próximo com as coisas. Mas infelizmente isso não acontece. Principalmente no meio das igrejas. Nós temos divisões entre igrejas. Eu estava comentando com um pastor, sendo abençoado lá com ele no trabalho. Ele faz parte da igreja, Manaí. Ele me convidou para levar a palavra. E eu perguntei a ele se eu estaria no padrão da igreja. Ele falou: para você pregar, você tem que usar a camisa não aqui. Acumulada aqui. Aí eu pensei que eu quer dizer que quem vai falar? É o Espírito Santo que não é a camisa. Infelizmente, 16? quem age em nós não é uma camisa, não é uma gravata, não é um paletó. Quem age em nossas vidas é o Espírito Santo. Quem age em nossas vidas é o poder de Deus. E nessa caminhada temos que ter sinceridade naquilo que nós fazemos com Deus. O pastor falou isso na escola bíblica dominical, que dentro da casa de Deus tem que haver organização. Tudo com decência e ordem. Foi pastor. Tudo com decência e ordem. Não é o pastor. Não é para o pastor, não é para mim. Mas é para reconhecimento de Deus, tem que ter ordem. Tem que ter organização. Deus sabe todas as coisas. Voltando no livro de Êxodo. No capítulo 15, para nós encerrarmos esse instante. Êxodo 15, no versículo 27, para fecharmos. Então vieram a Eli, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. No momento que Moisés lançou aquele lenho naquelas águas, e as águas tornaram doces. E mais à frente, Deus provou aquele povo. Para que houvesse conserto entre o povo e Deus. Mas Deus tinha grande coisa para fazer na vida daquele povo. Primeiro eles passaram por uma fonte de águas amargas. Era necessário que eles passassem por este procedimento. Era necessário que eles passassem pelas águas amargas de mar. Não era correto que eles passassem primeiro, que eles chegassem primeiro às águas de Eli, fontes doces, para depois chegar nas águas amargas. Eles tinham que primeiro passar pelo processo amargo, para chegar ao processo de água doce. Então chega o povo de Israel, a fonte de Eli. São 12 fontes de água doces. São 70 palmeiras. As tribos do Egito são 12 tribos. Então podemos dizer aí que são uma fonte para cada tribo do Egito. 12 fontes de águas doces. E 70 palmeiras, o verdadeiro oásis. E aquele povo chega ali naquelas 12 fontes de água doce, e aquelas 70 palmeiras, e eu posso até imaginar, depois de tudo passado, depois de toda prova, depois de toda luta, depois daquelas pragas lá do Egito, depois de ter andado por tanto tempo, dia e noite pelo deserto, depois de ter visto aquele grande mar, depois de terem andado 3 dias com sede, depois de tantas murmurações, Deus mais uma vez se exaltou. Deus mais uma vez foi fiel com aquele povo. Ele poderia parar com
por ali, naquelas águas de mar. Mas não. Ele tinha algo grande ainda para se fazer na vida daquele povo. E ali apareceram ali 12 fontes de águas doces e 70 palmeiras. Aí o que você conclui com isso tudo? No momento que aquele povo chegou, 2 milhões de pessoas chegaram aquelas 12 fontes. O que eles fizeram? Sobre água fresca. Sobre água fresca. Foi o que Deus preparou para aquele povo. Deus viu o sofrimento daquele povo. Depois daquele processo longo, Deus falou agora: eu vou mostrar para vocês o que eu tenho preparado para vocês antes de chegarem à terra. Aquele povo chegando e aquelas 12 fontes de água doce e 70 palmeiras. E ele só foi descanso total. Ele só foi maravilhas. Água doce, fresca, tudo do bom e do melhor. E é o que Deus tem para a nossa vida, igreja. O processo da tua vida pode ser amargo por um tempo. Mas chega um momento que Deus vai enviar sobre a tua vida 70 palmeiras, 12 fontes de água doces, e você vai viver sobre a água fresca na presença de Deus. E você vai viver tranquilamente. Tranquilamente. Porque Deus quis assim. Porque Deus quer assim, igreja. E é dessa forma. Mas para isso, é necessário que você tenha um compromisso. É necessário que você busque, continue pagando o preço, continue nas orações, continue no teu joelho, endereço, para se chegar até Deus. Porque no momento que você se prostra diante ao Deus Todo-Poderoso, Ele envia sobre a tua vida aquilo que você deseja. Ele envia sobre a tua vida 70 palmeiras, ou até mais. Ele envia sobre a tua vida 12 fontes de água doce, ou até mais. Ele diz a gente. Ele assim, agradecendo a oportunidade que foi dada. E que Deus diga que abundantemente possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Glória a Deus.